Boa tarde. Aqui está convosco o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma reflexão da parte de Deus. A respeito de uma questão primordial, pecados para algum, mas para outros que têm uma mente mais sã, mais consciente, mais equilibrada, sem estar envenenada ou cauterizada, uma coisa natural. Sabemos que a dança é uma expressão de arte. Sabemos que existem pessoas que dançam balé. Eu tenho uma filha que dança balé e acho lindo quando ela dança. E existem as danças de comemoração, onde pessoas comemoram, por exemplo, um aniversário de 15 anos, uma dança de uma valsa. E durante anos e anos, a sociedade foi presenteada. E quantos namoros surgiram através de uma dança? Eu lembro quando eu era mais jovem, e existiam as danças de música lenta, onde o homem ia até a mulher que ele se interessasse e chamava para dançar. E ali havia um cortejo, onde o homem ali, com sua dança, ficava mais próximo, agarrado, falava aos ouvidos, tentava convencer essa jovem que ele seria um homem que daria carinho, daria proteção, respeitaria e estaria do lado dela. Então a dança em si não é pecado dançar. A Bíblia fala que Miriam dançou. Louvado seja Deus. Como Davi dançou também à frente da arca do Senhor. Então a dança, dependendo da inspiração que ela provém, ela não é um pecado. Mas existe uma dança que tem influenciado a muitos, inspirada por um espírito, um demônio, por nome de pombagira, espírito de sedução, espírito que faz com que a mulher ela dança de uma forma tão sensual que prende os olhos do homem, atraindo o desejo sexual, atraindo para si o desejo, um feitiço, um encanto, adentram no coração desse homem quando vê essa mulher dançar, principalmente quando é uma dança, por exemplo, o funk, às vezes o forró. A mulher tem um dom natural de dançar, e quando ela usa esse dom para dançar de forma sensual, de forma sedutora, ela pode trazer grandes prejuízos para alguém. Vemos que nas redes sociais há muitas jovens que dançam, rebolam em cima na frente de um celular, em cima de uma câmera, e ganham dinheiro com isso, ganham likes, ganham curtidas, ganham adeptos. Por quê? Dançam de forma sensual, mostrando seus corpos, o movimento, o rebolado, seus quadris se mexendo, chamam a atenção dos homens. Os homens são atraídos pelos que veem, diferente das mulheres. Uma mulher não se atrai vendo um homem dançando, mas o homem é atraído quando vê uma mulher se dançar. E a Bíblia fala de um dos homens mais santos que habitou na terra. Foi o próprio Jesus que disse que dentre os nascidos de mulher não houve um homem, aleluia, tão santo como João Batista. João Batista foi aquele que foi o precursor da vinda do nosso Senhor Jesus. Ele veio imbuído do mesmo espírito que havia em Elias, espírito de ousadia e de virtude. João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, pregando arrependimento e fazendo com que todos, aqueles que quisessem ter uma nova vida, se batizassem nas águas. João Batista fez muitos feitos, inclusive batizando o próprio Senhor Jesus, e foi um homem íntegro em toda a sua maneira de viver. E aprove a Deus que João Batista fosse um mártir, alguém que morresse falando a verdade. A Bíblia fala que Herodes temia a João Batista, respeitava como um profeta, como um homem de Deus. Mas Herodes, embora respeitasse João Batista, tinha um coração perverso e inclinado para os desejos da carne. Casa-se com a mulher de seu irmão, Felipe, e ali e ainda traz consigo a sobrinha, que era filha de Felipe, para morar dentro do seu palácio. Talvez a mulher de Felipe ficou encantada com a riqueza, com o glamour, com o sucesso do seu irmão, e veio se aproximar desse rei Herodes. Herodes era um homem já
não era tão jovem, mas era um homem que gostava de mulheres jovens. E se aproximou dessa mulher. E quando estava passando dentro de uma carruagem, a Bíblia não é bem explícita, mas estava o rei Herodes e sua irmã, e sua mulher, Herodias. E ali, João Batista se dirige ao rei, dizendo: não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão. A mulher, Herodias, se revolta, seu coração começa a criar um ódio e maquinar uma vingança contra o rei. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no dia do seu aniversário já tinha todo um plano forjado por Herodias. O rei, ele chama seus súditos, chama seus servos e faz uma grande festa. Festa esta, a qual era regada a vinho, uma boa alimentação. E o rei já entorpecido pela bebida, ele começa a despertar um desejo que estava encoberto no seu coração, que era o desejo por jovens, meninas novas. E a mulher de Herodias já tinha percebido que ele tinha já uma queda pela sua filha, Salomé, e conversa com ela e fala: olha Salomé, dança para o rei Herodes, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto. E eu acredito que através da tua dança você vai conseguir seduzir esse homem. E Salomé, induzida pela sua mãe, começa a dançar na frente do rei. E todos param, encantados, principalmente esse rei, já entorpecido pela bebida, pelos desejos aflorados, desejo de possuir aquela jovem, de tê-la como mulher. Aquela dança foi uma dança marcante, foi uma dança a qual a sedução, o espírito, louvado seja Deus, o espírito de sedução, o espírito de provocação daquela mulher fez com que Herodes ficasse entorpecido, ficasse enfeitiçado, seduzido, a ponto de pronunciar com seus próprios lábios: pede-me o que tu queres, e eu te darei. Até metade do meu reino te darei. Por trás dessas palavras, eu vejo que, na verdade, ele estava fazendo um convite para que todos os dias Salomé viesse a fazer parte da sua casa, dividisse a mesma cama. Herodias sabia disso tudo, sabia que aquele homem tinha um desejo por aquela jovem, e chama ela para conversar e fala assim: pede a cabeça de João Batista, uma bandeja. A Bíblia diz, aleluia, que Salomé pede, vai até o rei e pede: olha, rei, eu faço o que você deseja, mas eu quero a cabeça de João Batista. O rei se entristece, mas não poderia voltar atrás da sua palavra. E o desejo da carne falou muito mais alto que a sua consciência. E manda os soldados arrancarem a cabeça de João Batista, finalizando ali a vida de um homem, que foi um dos homens mais santos, louvado seja Deus, depois de Cristo, nosso Senhor. Um homem a qual anunciou arrependimento e o batismo nas águas. Aleluia. A qual declarou em sua boca, pelos seus lábios, dizendo que não era digno, aleluia, de desatar, aleluia, os cadarços dos pés do nosso Senhor, as sandálias dos pés do nosso Senhor Jesus. Aquele homem disse também em suas palavras que era necessário que ele cresça e que ele diminuísse. Um homem que reconheceu e viu no céu, aleluia, a manifestação da Trindade Santa no dia do batismo. E quando ele olha para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vai se batizar nas águas, ele se recusa, mas o Senhor diz para ele: olha, é necessário para que se cumpra as Escrituras. A Bíblia diz que quando Jesus está por se batizar nas águas, se apresenta aleluia, em forma de pomba, e desce aos ombros do Senhor Jesus.
Aleluia, simbolizando o Espírito Santo. E João Batista ouve uma voz do céu, dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou quem eu me agrado. Louvado seja Deus. João Batista teve experiências com Deus. João Batista foi um homem santo, separado. Certamente João Batista está na glória. Aleluia, louvado seja Deus. Mas morreu como Marte, com a sua cabeça separada do seu corpo. João Batista foi um grande homem, se não o melhor, maior homem que existiu na face da terra. Aleluia, que teve virtudes, integridade, personalidade, perseverança, que não se importava em andar com roupas belas, não se importava em comer as melhores comidas, se importava sim em anunciar, aleluia, a vinda do Messias, o precursor do grande Senhor. João Batista, desde o seu ventre, já era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Isabel, sua mãe, vai ao encontro de João Batista já soltou no ventre de sua mãe. Aleluia. E uma saudação a qual os católicos usam muito, dizendo: de onde me vem a honra de me visitar-me a mãe do meu Senhor? Verdadeiramente, foi uma expressão, mas que não pode ser feita uma doutrina. Aleluia. João Batista testifica que aquele que haveria de nascer, aleluia, era o homem santo, o grande Emanuel, o Deus conosco. Que todos possam refletir nessa palavra. Se você gosta de dançar, continue dançando. Isso não é pecado, desde que não haja sedução, desde que não haja, aleluia, briga, contenda, confusão. É uma expressão de corpo. Essa é a minha opinião. Eu sou o pastor Alexandre Gonçalves e peço a Deus para que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, por favor, e ajude outras pessoas que estão distantes do Senhor, para que venham ao teu encontro e venham ser confrontadas e ao mesmo tempo consoladas pela palavra de Deus. A paz do Senhor para todos e até a próxima. Um grande abraço.